Olá, crianças! Mais uma vez estamos juntinhos para juntos louvarmos ao Senhor com a nossa vida, com o nosso amor e com o nosso tempo. Então vamos falar com o Papai do Céu para começarmos a nossa aulinha? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento, por esta aulinha. Senhor, já é a 11ª aulinha que estamos aqui na Tua presença, aprendendo de Ti sobre esses homens valorosos. Senhor, abençoa-nos, ensina-nos através desta lição de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Crianças, agora nós vamos para o título da nossa lição. O título da nossa lição hoje fala sobre alguém muito valente. Quem será? Vamos lá? Davi, um guerreiro, segundo o coração de Deus. Vamos novamente? Agora vamos repetir juntos? Davi, um guerreiro, segundo o coração de Deus. Crianças, agora vocês vão dizer sozinhos. Eu sei que vocês sabem ler, que são muito inteligentes. Davi, um guerreiro, segundo o coração de Deus. Vocês sozinhos agora. Muito bem! Estão de parabéns. Que coisa maravilhosa, né? Vocês dizem bem direitinho. Olha, agora, hora da nossa memorização. Eu quero todos os príncipes e princesas de Jesus escutando, ouvindo, para depois repetir, tá bom? Está lá em Salmos 56, versículo 3, que diz assim: quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Bem curtinho, tá vendo? Vamos repetir, nós todos juntos. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmos 56, versículo 3. Muito bem, crianças. Vocês viram? Eu já expliquei a vocês que Salmos, vocês viram que tia Neide não disse capítulo 56, não foi? Porque Salmos não tem capítulo, tá? Salmos, ele é cânticos, eles são hinos, né, de louvor a Deus, que Davi e os cantores faziam para Deus. Então não tem capítulo, tá bom? E também são poesias. Tem algumas poesias no livro de Salmos. E agora, crianças, nós vamos para aquela hora tão esperada, a hora da história, que vocês já viram lá no título da lição, que nós vamos falar sobre quem? Davi. Davi, o guerreiro, né? Aquele guerreiro que venceu várias batalhas, viu? Inclusive uma que nós vamos mostrar para vocês na história, tá bom? Vamos lá para a história? Crianças, nós vamos contar a história de Davi. Davi, aquele menino que vocês vão ver aqui através da história. Vocês estão vendo aí Davi. E tem explicando que Davi, o significado da palavra Davi, do nome Davi, tá? Que significa o amado, né? E ele realmente era muito amado, tá bom? Então nós vamos começar a nossa história mostrando que naquele tempo, vocês viram na aula passada, na lição número 10, que o povo de Israel, aqui é o povo de Israel, viu? O povo de Israel, eles queriam um rei, porque teve os juízes, né? E os juízes terminou em Jefté, tá bom? Então, quando foi depois, aí o povo queria o quê? Queria que
Israel tivesse um rei, porque todas as nações já tinham um rei, menos menos o povo de Deus, que era Israel, né? E eles foram, o povo foi todo lá na presença de Samuel, que vocês viram Samuel na aula passada, na lição número 10. Então, eles chegaram na presença de Samuel e disseram a Samuel que precisavam de um rei. E Samuel ficou olhando para aquele povo e falou com Deus. Aí Deus disse que ia dar um rei para aquele povo, porque aquele povo não queria só que Deus tomasse as decisões. Eles queriam ter uma pessoa como em todas as nações tinham, como todas as nações tinham. Uma pessoa que eles também falassem e vissem e aquela pessoa tomasse as decisões da nação. E eles, então, Samuel, o profeta Samuel, ele foi e Deus levantou a Saul, né? E ele foi, o profeta Samuel, ele foi lá, ungiu a Saul como rei. E Saul passou a ser o primeiro rei da nação de Israel, tá bom? Então ali, depois que Saul foi rei, olha Saul como veio, todo pomposo, todo vestido de rei, mas ele foi um rei que desagradou a Deus, porque ele desobedeceu. Então, quando ele desobedeceu a Deus, a algumas ordens que Deus deu, então o que é que aconteceu? Deus o rejeitou, viu? Deus o rejeitou. Vocês viram lá na lição 9, que Jefté, ele foi rejeitado, mas o Senhor o honrou. Já com Saul foi diferente. O Senhor o honrou, deixando ele ser o primeiro rei de Israel, mas ele, por desobediência, aí Deus o rejeitou, tá bom? E ali ele foi rejeitado. Aí então o Senhor falou com Samuel e disse: Samuel, vá lá na casa de Jessé, ungir um dos filhos de Jessé, para que seja rei de Israel. Mas Saul ainda era o rei, viu? Mas Deus, ele já estava trabalhando para que alguém fosse se capacitando até chegar a ser o rei. E ali Samuel foi. E Samuel, quando chegou lá, pediu, deixa eu voltar aqui um pouquinho, disse a Jessé que tinha ido para que Deus tinha mandado ele fazer esta missão e ele precisava ver os filhos de Jessé. E Jessé começou a chamar, de um a um, chamou Eliabe, um rapaz muito bonito, depois chamou Samar também um rapaz muito bem apessoado, assim, muito bem de fisionomia bonita, mas também um homem muito valente, mas o Deus fazia, não é esse, não Samuel, não é esse, eu não quero esse. E Samuel, deve ser esse, mas aí o Senhor dizia, não é esse. Aí quando passaram todos os filhos de Jessé, aí Samuel disse, Jessé, não tem mais nenhum filho seu? Aí ele disse, tem sim, tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas. Ele é pastor de ovelhas. Aí ele disse, então manda chamar, que era o mais novo, né? Então manda chamar o menino. Aí o Davi veio. E quando Davi chegou na presença de Samuel, aí o Senhor se agradou e o Senhor disse que era para ele ungir Davi como rei de Israel. Então Samuel foi e ungiu, pegou aquele chifre, né? E cheio de óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. E ali Davi foi ungido rei. Mas não é porque ele foi ungido rei
que ele já foi para o palácio e tomou o lugar de Saul, disse para Saul: saia daí que agora você não é mais o rei, porque Deus me ungiu o rei. Não, ele ficou esperando o tempo do Senhor. Ele gostava muito de tocar um instrumento chamado harpa. Aí quando ele estava lá no campo com as suas ovelhas, ele ficava tocando a harpa, né? E cantando aqueles hinos ao Senhor, louvando ao Senhor. E ele não deixou de ser pastor de ovelhas. E quando foi um dia, o pai dele chamou ele e disse: Davi, eu preciso que você vá lá no campo de batalha, ver como estão os seus irmãos, leve mantimento para eles, tudo, né? E Davi foi, se preparou e foi lá para ver os seus irmãos. E quando chegou lá, ele viu uma coisa que muito lhe desagradou, né? Alguém desafiando o povo de Deus, alguém que dizia que precisava de uma pessoa lá daquele exército, do exército de Deus, para enfrentá-lo, que era Golias. Golias quer dizer homem valente, né? Um guerreiro que não se deixava vencer, era o Golias. Tá? E Golias também era um homem que não era um homem comum. Ele era um homem que tinha quase 3 metros de altura. Ora, a gente quando vê uma pessoa com quase 2 metros, já é muito grande, já é uma pessoa muito grande. Imagina um homem de quase 3 metros, um homem que afrontava o exército de Deus, dizia que se mande daí dos seus guerreiros, se ele me vencer, nós vamos ser escravos de vocês, mas se eu vencer, aí vocês vão ser os meus escravos. E eles ficavam assim, tirando, sabe, debochando do povo de Deus. E o povo de Deus com medo, porque quem era que não ia ter medo de um homem daquele tamanho? Tinha muita gente valente lá entre o povo de Israel, mas eles temiam a Golias. E quando Davi chegou lá para ver seus irmãos, que viu Golias afrontando o povo de Deus, ele disse: mas que é isso? Que é isso? O povo de Deus sendo afrontado por este homem? Eu quero ir e derrotá-lo. Aí todo mundo ficou olhando para Davi. Oxe, nem saber guerrear ele sabia, que ele não era ainda do exército, né? E ele era só do campo, mas ele era muito corajoso. Ele disse para o rei Saul: deixe que eu vá pelejar com este homem, porque eu já matei um urso, eu já matei um leão, quando eles vieram para comer as minhas ovelhas. Aí o que aconteceu, crianças? Aí o rei Saul mandou que trouxesse uma vestimenta. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem melhor, tá bom? Uma vestimenta para Davi, né? A vestimenta dele, o capacete, a armadura, a espada. Aí Davi vestiu, viu? Davi vestiu aquela roupa, e quando ele vestiu aquela roupa, ele não se sentiu bem. Ele disse: eu estou estranho, não consigo andar, não consigo carregar esse peso, eu não vou querer essa roupa. Rei Saul, me permita que eu vá e lute com a minha roupa e com as minhas armas. Aí o rei Saul permitiu. E ele foi e vestiu a sua roupa e pegou a sua funda. Vocês sabem o que é funda? Funda é esse estilinguezinho onde coloca a pedra. Muita criança sabe, né? Que é uma madeirinha assim com abertinha e coloca um elástico e coloca. É mais ou menos como aquilo que vocês
vocês eu não sei, mas antigamente, no meu tempo de criança, os meninos da minha idade, eles pegavam passarinho. Hoje não pode mais atirar pedra em passarinho, tá? Porque os bichinhos foram feitos por Deus, estão embelezando a natureza, então eles têm que ficar lá bonitinho, livre, cantando para todos nós, né? E ali, ó, Davi pegou 5 pedras quando foi atravessando o riachinho, um riachinho que tinha, e ele pegou as 5 pedrinhas, colocou no seu alforje, que é uma bolsinha que ele andava. Todo pastor de ovelha gosta de andar com uma bolsa, com alguma coisa dentro. E Davi foi enfrentar Golias. E quando ele foi enfrentar Golias, né, aquele homem tão grande, aí Golias disse: você vem com pedras, vocês mandaram alguém, vocês acham que eu sou um cão que mandam alguém com pedras para me enfrentar? Aí Davi olhou assim, eu acredito que ele orou ao Senhor, né? Pediu força ao Senhor, pediu uma estratégia, e o Senhor ali, quando ele rodou aquela pedrinha, rodou, quando soltou, foi na testa do gigante, e o gigante caiu por terra. E quando o gigante caiu por terra, aí Davi foi correndo até onde o gigante estava e pegou a sua espada, tirou a sua espada e cortou a sua cabeça e levou para o povo de Deus se alegrar. E quando chegou lá, que o povo de Deus viu, todos se alegravam, né? Saíram às ruas, as mulheres cantando e o povo se alegrando, porque Deus deu vitória ao povo de Israel. Viu, crianças? Muitas vezes nós achamos que não vamos vencer as dificuldades. O Golias, ele representa as dificuldades. Então, muitas vezes nós pensamos que não vamos vencer essas dificuldades. E nós só temos uma arma chamada fé, outra pedrinha chamada perseverança. A gente persevera. O que é perseverar, tia Neide? É esperar o tempo oportuno. Mesmo que aquele tempo esteja demorando, mas a gente fica esperando, porque uma hora vai dar certo e a gente vai vencer aquela dificuldade. Tá bom assim, crianças? Vocês gostaram da história de hoje? A história de Davi, o guerreiro, um homem que era segundo o coração de Deus, né? Davi, ele era um homem que andava, era um homem humilde. Ele era um homem que era valente e tudo, mas depois, quando ele chegava na presença do Senhor, ele se humilhava, ele se derramava e ele vencia, porque Deus era com ele. Igual a você, criança, tá bom? E agora a hora da atividade. Lá na página do Departamento Infantil da Assembleia de Deus. Tá lá a atividade, tá bom? Tem uma atividade que é para vocês colocar verdadeiro ou falso. Vocês dão uma olhadinha na Bíblia, vocês já sabem ler, já sabem achar os livros, os capítulos, os versículos. Então vocês vão lá e olham se é verdadeiro ou se é falso. E outro é uma cruzadinha, para vocês colocar uns nomes, umas palavrinhas que tem lá para vocês colocarem na cruzadinha, tá? Tem Golias, tem gigante, tem Deus, tem funda que a gente falou, né? Tem a pedra. Então, tudo isso vocês vão fazer na atividade e vai ser muito legal. E coloquem para mim nos comentários que vocês fizeram, tá bom? Crianças, agora chegou a hora de nós agradecermos a Deus por tudo que Deus nos fez. Vocês aprenderam com Davi hoje, né? Que
nós colocando a nossa fé em prática, muita coisa pode acontecer. Não é isso, crianças? Então nós vamos orar e agradecer a Deus e pedir a Ele, porque a Bíblia diz que a gente pode pedir para que Ele acrescente a nossa fé. Tá bom? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui te agradecendo por todo este momento, por toda esta aula, Senhor, que eu creio que foi maravilhosa. Senhor, recebe a nossa adoração, nosso louvor e acrescenta, Senhor, a nossa fé, para que possamos estar sempre diante de Ti, vitoriosos, em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos louvar ao Senhor. Eu trouxe um amiguinho, viu? Eu trouxe aqui o nosso amiguinho, o Levi. Levi vai cantar conosco também. Vem, Levi. Pronto, chegou Levi. Vocês, alguns já conhecem Levi, né? Ele já teve aqui num vídeo anterior, tá bom? Então vamos cantar, Levi? Vamos louvar a Deus? Porque Deus é bom. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó.